Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje aqui na Casa da Ciência. O meu nome é Elineides, eu sou nutricionista e nós falaremos hoje sobre punks. O tema da nossa aula é: esses matos são punks? São techs? São pops? São tudo! A sua mãe tem mato em casa ou a sua avó? Elas gostam de ficar cultivando aquele monte de plantas? Pois bem, nessa aula você vai aprender que essas plantas, elas podem ter inúmeras utilidades. Imagine você viajando e passeando por aí, você encontra um caminho cheio de matos. Você já parou para se perguntar por que os animais consomem essas plantas e não passam mal? E se os seres humanos consumissem também? Teria algum benefício para a gente? Já imaginou ir para um sítio de punk? A palavra punk significa plantas alimentícias não convencionais ao consumo. Isso significa que são aquelas plantas que a gente não tem o hábito de consumir. Só para você ter uma ideia, essa fatia pequenininha que está ali à direita do nosso vídeo são as plantas que nós consumimos. E todo o restante são as plantas que nós não consumimos. De acordo com o Embrapa, nós temos mais de 46 mil espécies de plantas na flora brasileira. E imagine que quase que todas elas poderiam ser consumidas por nós, mas não são. Ô Pro, como que eu vou saber se aqueles matos eles são comestíveis, se são punks? Muito bem, você tem que se fazer algumas perguntas. Entre elas, é uma planta comum ao seu consumo? Ou seja, você já tem o hábito de ingerir esse tipo de planta? Eu vou te dar alguns exemplos. Existem plantas que nascem no nosso quintal e que a gente acaba utilizando para nossa alimentação. Então, eu vou dar o exemplo dos condimentos. Salsinha, cebolinha, orégano, açafrão. São alguns dos condimentos e das plantas que surgem no nosso quintal e podem surgir espontaneamente e a gente pode utilizá-las para o nosso consumo. Elas não fazem mal à saúde, não é mesmo? Portanto, o fato de já consumirmos essas plantas naturalmente na nossa alimentação, elas não são mais consideradas punks. Então, punks são aquelas plantas que ainda não fazem parte da mesa do brasileiro. Outra coisa que é importante a gente observar é a localização. Isso porque algumas plantas, elas podem ser punks para pessoas que moram em São Paulo, por exemplo, mas elas não são mais punks para pessoas do Nordeste. Um exemplo disso é a taioba. Se você conhece alguém que é do Nordeste, pergunte para essa pessoa se ela já comeu taioba na vida. Ela provavelmente vai dizer que sim e que é uma delícia. Também temos que saber se a oferta dessa planta e desse alimento é bastante comum, né? Digamos que é uma planta que é vendida ali nos supermercados, que é vendida nas feiras, então ela já não é mais punk, porque ela tem uma oferta muito grande. Uma característica muito interessante dessas plantas é a resistência. Muitas vezes são plantas que crescem espontaneamente no nosso quintal e que você arranca 1, 2, 10 vezes e elas voltam a nascer. Pode chover, pode fazer aquele sol de 40 graus, pode encharcar o solo, pode jogar cimento e ela nasce de novo. Essa característica de resistência é uma característica muito interessante, porque confere algumas propriedades nutricionais para esse tipo de planta. Nós falaremos mais a seguir. É importante observar que normalmente são plantas espontâneas, ou seja, elas nascem ali porque querem. Olha só que planta mais linda! É uma flor. E você sabia que é uma flor comestível? Muito bem.
As punks, elas são extremamente versáteis. O que isso significa? Dá para utilizá-las sob diversas formas. Você pode utilizar várias partes da planta, desde as folhas, flores, os frutos e os talos também. E você pode preparar uma série de preparações bem bonitas, saborosas e também nutritivas. Imagine você achar um batatão desse na sua casa. Isso é muito legal, não é mesmo? Esses alimentos também são diversificados. Isso significa que existem diversas plantas de uma mesma espécie. Elas apresentam muita variedade entre si. Pode ser no formato da folha, pode ser no sabor, na coloração, até mesmo no tamanho. Elas são economicamente acessíveis, porque muitas vezes elas nascem espontaneamente no quintal de casa, elas são muito resistentes e, portanto, a hora que você precisa, você tem elas disponíveis ali e de um preço muito barato, muitas vezes de graça. Elas são plantas muito fáceis de cultivar, porque elas são pouco exigentes. Mesmo que o solo esteja um pouco deficiente em nutrientes, a característica de resistência dessas plantas vai ajudá-las a sobreviver. E essa resistência está diretamente relacionada com os nutrientes e os fitonutrientes que eles fornecem para a nossa alimentação. Os fitonutrientes, eles são produzidos pelas plantas mediante uma situação de emergência. Normalmente, quando essas plantas sofrem algum machucado, alguma injúria, ou por questões que são muito adversas, muito difíceis a sobrevivência delas. Calor extremo, muita chuva, frio extremo e até mesmo a competitividade com outras plantas pelos nutrientes. E esses fitonutrientes, para os seres humanos, eles são extraordinários e trazem uma série de benefícios. Vou te dar alguns exemplos. Nós temos o licopeno, que é desenvolvido no tomate. Nós temos resveratrol, que vem da uva vermelha, por exemplo. A alicina, que é do alho. E esses fitonutrientes, eles têm diversas ações no nosso organismo. São antioxidantes, então previnem o envelhecimento das células. São substâncias antifúngicas, ou seja, mata e impede a proliferação de fungos. São bactericidas, então são antibióticos naturais. E tem aí uma série de outras importâncias. Elas também participam de muitas reações bioquímicas no nosso organismo, ajudando a manter a saúde e o bom funcionamento do nosso organismo. Eu vou apresentar para você agora alguns exemplos de punks que talvez você já conheça, já tenha visto no seu quintal, ou que em algum momento sua mãe ou sua avó comentou dessas plantas. Capuchinha é uma planta que inclusive é utilizada para fazer chás. E hoje em dia a mulherada tem utilizado ela, inclusive, para emagrecer. Ora pro nobis. Ele é uma folha e que você pode fazê-la refogada, por exemplo. Ela é bem gostosa, bem saborosa, sim. E também, esporadicamente, ela dá frutos. O fruto ele é ligeiramente azedo, mas é muito gostosinho também. Folha de batata doce. Se tiver a oportunidade de adquirir a batata doce ainda com as folhas, essas folhas dão um refogado muito gostoso. E muito legal também fazer torta com as folhas da batata doce. Fica bem saboroso. Olha que flor linda! Provavelmente você já viu por aí. É um lírio amarelo. Esse lírio, ele também é comestível e ele pode ser utilizado, por exemplo, na decoração de pratos. A taioba. Quem é do Nordeste provavelmente já consumiu um refogado de taioba.
A taioba, ela inclusive é uma boa substituta da couve que o pessoal come com feijoada. E a palma, eu já comi palma, gente. Ela é gostosa, um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas ela é altamente nutritiva e pode ser feita refogada, mas é importante que se tire os espinhos antes, para que não tenha o risco de machucar, não é mesmo? E quais são os benefícios das punks? Além, claro, de serem acessíveis, de serem baratas, de nascerem ali espontaneamente no quintal, de terem os fitonutrientes, existem outros benefícios? Com certeza. As punks são alimentos de baixo valor calórico e muitas das punks apresentam um teor de proteínas bem interessante, o que acaba sendo, inclusive, muito utilizado pelos vegetarianos. Outra coisa muito bacana é que são excelentes fontes de fibra alimentar. E a fibra alimentar ajuda no funcionamento do intestino. Muitas punks também são boas fontes de cálcio, que é uma característica das plantas que têm as folhas com a coloração verde escuro. E, inclusive, ferro. Já imaginou consumir uma conserva contendo um monte ali de punks? Ou um suquinho verde? E que tal um ensopado? Dá para fazer também uma série de preparações com o uso de punks. É só explorar a criatividade e o paladar. Existe uma série de punks que hoje em dia já não são mais consideradas punks, porque já foram incorporadas à nossa cultura e já fazem parte da nossa alimentação. Você já ouviu falar, por exemplo, de physalis? Ela era punk até pouco tempo. Amaranto, azedinha, dente de leão, quebra-pedra, hibisco, chazinho de hibisco que está tão em alta, não é? Feijão andu, erva de Santa Maria, e existe uma série de outras punks que hoje em dia já foram incorporadas à nossa alimentação. Espero que você tenha aprendido tudo sobre punk. E lembre-se, punk é tech, punk é pop, punk é tudo.